Olá, eu sou a professora Alcione e nesta videoaula nós vamos abordar um conteúdo que foi gravado de uma aula síncrona do curso de extensão da UniOeste sobre sintaxe, o período simples na gramática tradicional. E hoje eu vou abordar um probleminha de concordância bem recorrente, inclusive nos meus próprios e-mails, aquele problema que eu vejo assim quando eu clico no enviar e foi. Vamos ver qual é? Eu trouxe aqui um exemplo, gente, de um erro de concordância segundo a norma que eu faço muito. É escrever um e-mail e escrever assim: segue em anexo os materiais da aula de hoje. Gente, é aquela questão assim, ó. Ixi, foi. Quando eu clico no enviei, eu vi que foi. Eu sei que tinha que se seguem, mas ali no momento a gente faz uma relação ali com o seu cérebro que a gente não percebe o sujeito como os materiais da aula de hoje e acaba escrevendo segue. É bem possível que nos e-mails que eu tenho enviado para vocês tenha algum segue. Por que tem que ser no plural aqui, gente? Porque nós temos os materiais da aula de hoje, é o sujeito. Núcleo substantivo está no plural. Portanto, teria que estar também no plural o verbo. Como o e-mail é um lugar de interação um pouquinho menos formal, né? Depende do e-mail, obviamente, mas eu geralmente não releio o e-mail que eu escrevi, porque não é uma interação assim tão formal. Então, é um lugar que acaba indo alguns erros de concordância e outros tipos também. E por que, em geral, eu não reenvio o e-mail com a resposta certa? Por duas razões. Primeiro, que o meu interlocutor, muitos dos meus interlocutores não vão nem reparar, porque se eu, na construção, não me dei conta do M ali, o meu interlocutor, na leitura, também geralmente não observa isso. E, por outro lado, eu tenho interlocutores que são da área de letras e tal, e vão conseguir entender que se trata de uma interação menos formal, portanto, aquele erro de concordância não tem grandes problemas. Mas vejam, se eu que sou especialista na microestrutura, eu que tenho uma metalinguagem, um conhecimento metalinguístico muito grande, bastante mais do que a média de quem faz graduação, e inclusive de letras. E ainda assim eu faço esse erro, por que eu cometo esse erro? Porque esse sujeito está pós-posto, e ele não só está pós-posto, como ele está com um elemento interpolado aqui, ó, em anexo. O que faz com que a gente distancie essa relação entre sujeito e predicado. Então, aquela perspectiva do Perini de que o núcleo do sujeito é o ser que concorda, o elemento que concorda com o núcleo do predicado, aqui já não se aplica, já não se aplicaria, porque eu não fiz a concordância. Mas ela deveria ter sido feita. Então, olha só, se eu colocar esse sujeito topicalizado no lugar canônico, já fica gritante a questão dessa concordância errada. Os materiais da aula de hoje seguem em anexo. Então, se eu enviar um e-mail assim, eu provavelmente não escreveria um e-mail assim. Porque aí a questão da concordância, a relação entre sujeito e predicado está muito mais forte. E mesmo se eu tirasse o em anexo, ainda já dá uma proximidade maior. Segue os materiais da aula de hoje, também eu já perceberia melhor essa necessidade de colocar a pluralização. Então, esse elemento que está em anexo aqui, ele ajuda a manter essa relação aí de distanciamento entre sujeito e predicado. Mas ela existe. Agora, gente, eu só vou fazer uma observação para vocês que quando o sujeito é composto, aí as regras mudam de concordância. Então, se eu tiver um sujeito composto aqui, ó, a bibliografia segue em anexo a bibliografia e o esquema da aula de hoje, aí eu tenho a opção de concordar com o primeiro elemento. Então, se o primeiro elemento está no singular, eu posso colocar o verbo no singular. Ou eu posso fazer a concordância com o grupo total, bibliografia e esquema, então, com o plural, que dois elementos aqui vão estar no plural. E aí, gostaram da aula? Não esqueça, então, que quando o sujeito está pós-posto, nós devemos concordar o núcleo do sujeito com o núcleo do predicado, com este verbo. E se o sujeito que está após o verbo tiver dois núcleos, ou seja, é um sujeito composto, aí a gente pode optar pela concordância com o primeiro elemento ou com o grupo. Beleza? Um abraço e até a próxima.